tarde a todos. Meu nome é Alberto, eu sou diretor de marketing e comercialização da VoxAid. E eu vim aqui trazer um assunto para vocês que pouco foi discutido sobre o atendimento aos clientes, em especial nas centrais de atendimento. E isso muito focado na questão do pós-venda, ou seja, depois que o cliente já adquiriu um produto, seja no comércio eletrônico, seja nas lojas físicas, mas ele de fato precisa falar com a empresa por algum motivo. Eu começo perguntando a todos aqui, quem nunca foi vítima de uma ligação para uma central de atendimento, seja para reclamar de um produto que não chegou, que ele comprou no comércio eletrônico, seja para reclamar de um produto que ele comprou na loja, chegou em casa e não funcionou o produto. Aí você liga para a central e começa a ser atendido por uma musiquinha horrorível. Ou seja, ela é terrível, ela, na verdade, aborrece demais a todo mundo e ninguém suporta mais isso. Passado algum tempinho dessa musiquinha tocando para você, vem uma voz feminina, eles colocam a voz feminina porque todo mundo acredita mais em mulheres do que nos homens, e a voz diz para você, não desligue a sua ligação, ela é muito importante para nós, por favor, aguarde. Se realmente essa ligação fosse importante para mim, para a empresa, por que então ela me deixa esperando, às vezes, 10, 20, 30 minutos, às vezes até 50 minutos? Se, de fato, a empresa estivesse considerando importante aquela minha ligação, e o pior, se ela estivesse considerando eu, como cliente, muito importante, ela não iria me deixar esperando. Ela queria criar mecanismos de modo a poder me atender no momento em que eu preciso, de fato, falar com ela. Mas, enfim, ou seja, isso é alguma coisa que é corriqueiro no nosso dia a dia, é catastrófico para a relação das empresas com os seus clientes, a ponto de o governo ter que intervir e colocar o que muita gente aqui conhece como a lei do saque. Ou seja, já que as empresas não atendem bem aos seus clientes, o governo entra e começa a definir algumas regras para ver se consegue garantir o mínimo de qualidade nesse atendimento. Eu vou até, durante a apresentação, discutir um pouquinho desses problemas e a gente vai ver como, no caso da Saraiva, que é um cliente nosso, o que eles, de fato, fizeram para superar todos esses obstáculos. Bom, o problema começa quando a empresa olha para dentro de casa e ela vê todas as suas áreas e começa a fazer uma análise do seguinte, qual que é o meu core business? Ou seja, quais são as áreas que eu tenho que manter dentro da empresa, quais são aquelas que eu tenho que colocar do lado de fora? Aí ela olha a área predial, por exemplo, e fala, não, vou terceirizar isso aqui. Vou terceirizar a segurança, vou terceirizar a limpeza, a recepção e tal. Aí ela vai e tira aquela área do seu core business e coloca para fora de casa. E aí ela olha, o atendimento ao cliente. Eu falo, o atendimento ao cliente não é o meu core business. Então eu também vou colocar fora de casa. Que, em muitos casos, pode ser um equívoco você achar que o teu principal ativo não faz parte do seu core business. Mas, enfim. E aí começa o modelo de como você vai terceirizar o atendimento ao teu cliente. E, em muitos casos, na mão de quem você vai colocar para atender o seu cliente. Então, é aí que começam os problemas. E, em muitos casos, esse modelo é perverso. Por que perverso? Porque o foco que as empresas procuram dar quando terceiriza esse tipo de serviço é na redução de custo. E aí é que está a grande armadilha. Porque, na nossa visão, a redução de custos, ela, na verdade, nada mais é do que uma miopia estratégica. Por quê? Porque ele, a curto prazo, é verdade que ele está reduzindo custos, mas, a longo prazo, ele pode ter prejuízos difíceis de serem recuperados. Então, é por isso que a gente diz que a miopia é estratégica, porque não está olhando para o futuro. E aí as empresas que hoje não se preocupam em priorizar o atendimento aos seus clientes, é bom saber de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos em 2011, com os consumidores americanos, que 68% dos clientes, eles abandonam definitivamente a marca se eles ligam para uma central de atendimento e são destratados pelos operadores. Então, se ele ligou e ele foi maltratado pelo operador, ou teve um longo tempo de espera para poder ser atendido e tudo mais, 68% abandonam as marcas. Tá? E o curioso é que os clientes, de fato, os consumidores,
eles são tolerantes a problemas. Então, de maneira geral, o problema sempre ocorre, sempre vai ocorrer. E o que ele valoriza não é o fato de ter ou não problema, é como esse problema é resolvido. Tá? E o curioso nessa pesquisa é que de 54% a 70% dos clientes que ligam para se queixar numa central de atendimento, eles continuam fiel à marca, eles continuam comprando. E para vocês se o problema, lógico, é resolvido. E para vocês terem uma ideia, esse número aumenta para 95% se o problema é resolvido rapidamente. Então, isso demonstra que o fato de dar problema não é aí que eu perco o cliente. Eu perco o cliente quando eu não trato direito a solução desse problema. Tá? E a pesquisa mostra também que 89% dos clientes, de fato, abandonam por definitivo essas marcas e vão para os concorrentes se ele tem uma experiência de relacionamento com a empresa. Né? Então, é isso que a gente diz. Quem não está preocupado com o que vai acontecer com o seu cliente no futuro, é muito bom olhar esses números e ver, de repente, o que pode estar em jogo. Aí é onde a gente começa a ver os aspectos mais críticos dessa terceirização. É o distanciamento, que a empresa, a partir do momento que ela diz que atender o seu cliente não é mais o seu core business, ela coloca fora de casa, e aí ela cria um distanciamento da sua central de atendimento com todas as áreas fundamentais da empresa. E aí começam os primeiros problemas. Quais são? Primeiro que a empresa tem que passar todos os seus dados estratégicos para a empresa que vai atender os seus clientes. Então, ela passa plano de marketing, planilha de vendas, mix de produtos e tudo mais. Então, ela começa a mandar para fora de casa tudo aquilo que é seu estratégico. Segundo, que é muito difícil, numa central de atendimento que está fora, longe do core business da tua empresa, você manter a cultura de quem está atendendo o seu cliente, a cultura da tua empresa. Ou seja, o cara que está lá atendendo o teu principal ativo, ele não necessariamente tem a cultura da sua empresa, não necessariamente ele veste a sua camisa. Tá? De maneira geral, eles não vestem absolutamente nada. Eles não estão, em muitos casos, nem aí com o teu cliente, com o teu negócio, com a venda dos teus produtos. E um terceiro aspecto crítico é o feedback, ou seja, as reclamações, os elogios, tudo que acontece no contato que essas centrais de atendimento têm com seus clientes, retroalimentar as áreas core da empresa, para, de repente, corrigir uma falha em algum processo que eventualmente foi identificado e tal. Então, em geral, esses feedbacks também não ocorrem. Então, você, na verdade, fica muito distante sem saber o que de importante o teu cliente está dizendo na central de atendimento. E aí dá para até citar um exemplo que um amigo meu viveu recentemente, que ele comprou um desses fogões de embutir. Fogão de embutir, na verdade, para você não perder a garantia, você tem que ligar e pedir para o pessoal vir instalar na sua casa. O que ele fez? Ele ligou para a central de atendimento, falou, comprei o fogão tal e eu queria marcar para vir instalar o fogão na minha casa. Os caras combinaram a data e tudo. Adivinha se o técnico chegou lá para instalar? Ele só não chegou, como nem ele foi avisado de que não iria ninguém. Enfim, pacientemente, como eu disse, às vezes os consumidores e clientes são pacientes, ele ligou de novo na central. A central falou, não, senhor, houve uma falha realmente no nosso processo de envio, mas a gente vai providenciar o técnico, ele deve estar indo instalar em 48 horas. Adivinha o que aconteceu? O técnico não foi de novo. Sabe-se lá que problema era esse que estava ocorrendo nos processos de agendamento de instalação do bendito do fogão. E aí ele já, com a paciência esgotada, resolveu colocar isso na mídia social. Ele postou na mídia, em alguns minutos, ligou o gerente de marketing da empresa. Então, o gerente de marketing está lá, dentro do core business da empresa. Aí ele fica, na verdade, monitorando a mídia social, viu essa reclamação desse meu amigo. Em seguida, ligou, porque estava muito preocupado, já que o problema já havia se arrastado há algum tempo, para tomar as devidas providências. E, de fato, a coisa acabou sendo resolvida. Então, isso exemplifica o que esse distanciamento acaba trazendo como consequência. Ou seja, você precisa recorrer a outros canais que não os oficiais da empresa para ter o seu problema resolvido, ou para você ser, de fato, atendido. Um problema muito comum vivido por todas essas centrais de atendimento é o que eles falam com relação ao turnover.
né? Isso é um problema muito sério, isso traz consequências e é muito evidente por que isso ocorre com tanta frequência. Primeiro porque, em geral, os operadores que trabalham nessas centrais de atendimento, eles pessoal jovem que está chegando ao mercado de trabalho agora e tem como seu primeiro emprego ser um operador da central de atendimento. Lógico, se é o primeiro emprego, ele chega até a central de atendimento sem qualificação. Tá? Por motivos óbvios, se ele está sem qualificação, ele tem que ganhar pouco. E aí, se ele ganhar pouco, qualquer centavo a mais que oferecerem para ele, ele troca. Então, a gente conhece casos em que os operadores mudam de uma central de atendimento para outra só porque o ticket de refeição da outra é maior. O salário pode ser o mesmo, mas o ticket de refeição é alguns reais a mais. Ele vai e troca sem nenhuma dor no coração. Então, aí a gente vê esses índices altos que você encontra nas centrais de atendimento. Para vocês terem uma ideia, o turnover de 2009, nas centrais de atendimento terceirizadas, foi de 6,5% a 8%. Tá? O turnover diminui um pouco quando a central ela é interna da empresa, até porque o comprometimento de quem está numa central interna, já que é funcionário da empresa, ele realmente é um pouco maior. Mais um problema vivido por essas empresas é a questão da capacitação. Então, é o primeiro emprego e tal, então a gente precisa capacitar essa turma. Tá? O grande drama é o modelo que se contrata, por exemplo, uma central de atendimento terceirizada. Aí você chega para a central e fala assim, olha, eu vou pagar para você só pelo speaking time. Tá? Speaking time é o tempo falado. É assim, o que tiver de conversação na tua central, eu pago. O que não tiver, eu não pago. Ou, às vezes, em muitos casos, eu vou contratar por PA. Se você tiver uma PA atendendo o meu cliente, eu pago por essa PA. Se não tiver ninguém atendendo, eu não pago. Aí, olha o que acontece. Olha a armadilha. Para você treinar, você precisa, na verdade, tirar um operador da central de atendimento para colocar ele para ser treinado. Se você tira ele da central de atendimento, significa que você tem uma pessoa, um operador a menos, que entraria na sua fatura no final do mês. Então, o que você faz, ou as empresas de maneira geral fazem? Ela coloca o menor tempo possível. Por quê? Porque ela precisa daquela mão de obra em operação, ela precisa daquela mão de obra produzindo, porque só assim ela vai conseguir faturar alguma coisa. Então, esse modelo de contratar por speaking time, por PA, ele é, na verdade, uma armadilha, porque ela faz com que as empresas que estão oferecendo o serviço não se preocupem em capacitar os seus operadores exatamente para não perder faturamento. Numa pesquisa feita por um estudante da Universidade de Brasília, ele constatou que, de maneira geral, as centrais de atendimento próprias gastam 5 vezes mais, ou, na verdade, dedicam 5 vezes mais em tempo para treinamento dos seus operadores do que os terceirizados. Por que isso acontece? Por motivos óbvios. Porque eles não estão sob a pressão do faturamento. Então, como o atendente é meu funcionário, já está dentro de casa e tudo mais, eu invisto mais para treiná-lo. Quando ele está fora, a empresa está sob a pressão do faturamento. E quando ela está sob essa pressão, ela diminui a frequência com que os seus operadores são treinados. Outro aspecto que acaba também comprometendo a questão do atendimento é o que eles criam para fazer a motivação dos seus operadores. Né? Então, você vê, na maioria das centrais de atendimento, principalmente quando são terceirizados, o critério que eles criam de motivação é venda. É assim, quanto mais você vender, mais você vai ganhar. Então, você faz uma venda, você ganha uma comissão. Então, se você vender bastante, tua comissão é grande. Se você vender pouco, tua comissão é pequena. E aí, o que acontece com esses operadores? Eles estão lá, já que para eu ganhar eu tenho que fazer venda, eu não estou preocupado em fidelizar cliente, eu não estou preocupado em esclarecer dúvidas de clientes, eu estou preocupado em vender. Aí o cliente, quando liga para lá, e ele percebe que aquele cliente que acabou de ligar está só fazendo um orçamento é assim, ele ligou para saber quanto que você está oferecendo um produto, porque ele vai verificar em outros lugares. Ou quando o cliente liga para tirar uma dúvida de um produto, que ele ainda não tem bem certeza, o que ele vai comprar, se é aquele produto melhor e tal, o operador simplesmente se recusa a atender esse cara. Porque ele fala, vou perder tempo com um cara que
possivelmente não vai me gerar uma venda agora, e ele só pensa no momento, ele não vai me gerar uma venda agora, e eu estou deixando de eventualmente atender outros clientes que queiram comprar. E aí o pessoal faz na cara dura, gente. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem relatos de centrais de atendimento que, em geral, o pessoal faz o seguinte: para quando chega caso desse tipo e o operador não desligue na cara do cliente, o sistema registra quem foi que desligou, se foi o cliente ou se foi o operador. Aí o que o operador faz? Ele fica mudinho. Ele às vezes tampa até o headset para não ter nenhum som, e aí o cliente fica achando que a ligação caiu. Aí ele começa, alô, alô, alô. Aí o cliente vê que não tem resposta, o cliente vai e desliga. Então, aí com isso, não fica registrado que foi o operador que desligou, mas, na verdade, ele provocou o cliente a desligar uma ligação porque ele não quer perder tempo com aquele camarada. Tá? Nas centrais próprias, já existe uma preocupação um pouco maior com a questão não só da venda, lógico, a venda também é importante, mas em fidelizar o cliente. Tá? Fidelizar, por quê? Porque o cara fala, eu não vendo hoje, mas esse cara volta amanhã e aí amanhã eu vendo. Então, o cara da central de atendimento própria, de maneira geral, ele olha mais a longo prazo. Ou seja, o que eu posso fazer hoje de bom trabalho para me garantir frutos de vendas lá no futuro. Tanto é que o pessoal, nas operações próprias, até investe mais em autocapacitação. Eles procuram se especializar, eles procuram estudar mais e tal. Então, aí a gente vê, no questão de motivação, como que fica o absenteísmo. O absenteísmo é o índice de ausência e de falta. Em terceirizadas, o pessoal, na verdade, tem 4% de falta de absenteísmo, enquanto que nas operações próprias, de maneira geral, é pela metade esse número. Porque você encontra, na verdade, um pessoal bem mais motivado. E aí fica muito claro o foco que, de fato, se dá para esses modelos de atendimento. Então, numa operação terceirizada, o foco é a eficiência. A eficiência qual que é? Eu vou tentar, ou vou tentar não, eu tenho que fazer, dentro de uma determinada demanda, poder suprir essa demanda com um determinado custo, tá? Um orçamento. Tá? Quando você vai nas próprias, aí não. Aí o cara busca a eficácia. Ele procura não só, ele procura atender melhor, ele procura a satisfação do cliente, ele quer fidelizar aquele cliente. Então, ele tem alguns objetivos a mais, simplesmente, além de simplesmente atender o cliente e fazer eventualmente uma venda. Bom, e vocês acham que o problema parou por aqui? Ele não está nem começando. Uma outra questão extremamente crítica que as empresas estão tendo que enfrentar, algumas estão até um pouco atrasadas, eu diria, nesse sentido, algumas não, eu diria até a maioria, que é as exigências dos seus clientes. Os clientes estão cada vez mais exigentes e estão cada vez se sentindo mais poderosos. Então, uma questão dos clientes é que, assim, só para vocês terem uma ideia em termos de números, tá? Em 2008, 70% dos contatos que os clientes faziam com as empresas era através do telefone. Tá? 70%. Tá? A perspectiva para 2013 é que esse número vai cair para 50% por telefone. Ou seja, só metade dos contatos que os clientes vão fazer com as empresas vai ser por telefone. Aí você pergunta, bom, mas e para onde está migrando essa outra turma? O que eles estão querendo e como é que eles estão querendo falar com as empresas? É aí que entra a questão da internet, ou seja, o número hoje já somos 80 milhões de usuários de internet, e eles, na verdade, já estão querendo falar com as empresas, não mais por telefone, mas através do webchat. Eles querem mandar um e-mail e ser atendido pelo e-mail. Eles querem poder publicar na rede social. Então, eles estão exigindo das empresas a disponibilidade desses canais para poder falar com seus clientes, com suas empresas. E as empresas ainda estão naquela época que só disponibiliza quando uma levar um 0800 e mais nada. Então, os clientes estão ficando cada vez mais exigentes. E aí é que se cria a figura do cliente multicanal. Ou seja, o cliente, na verdade, não quer mais só um canal de contato, ele quer ter vários. E o mais curioso nisso tudo é que as empresas, olha o que elas fazem, elas gastam uma baba de dinheiro para incluir um cliente ou capturar um cliente e colocar ele no seu ciclo de relacionamento.
Então, elas investem em publicidade, faz anúncios no Faustão, cria produtos de amostra grátis, anuncia nos sites de comparação de preços, enfim. Elas gastam muito dinheiro com isso, até a hora que elas vão e conseguem. O cliente, de fato, entra no seu ciclo de relacionamento. Aí ela até coloca um bom processo de venda, seja físico ou seja através da internet. Ela coloca até um esquema de logística de entrega e tal. Só que aí, quando o cliente tem um problema, não, aí eu não vou gastar dinheiro não, porque, ficar atendendo o cliente chato que quer me ligar porque ele teve um problema na compra, não dá para eu gastar dinheiro com esse cara. Aí o que acontece? Esse cara vai embora. Ele sai do ciclo de relacionamento. Eles vão, os clientes, vocês viram os índices lá. Se eles não são bem atendidos, eles de fato vão embora. E o que as empresas não se dão conta é que já existe um estudo que mostra que capturar um cliente novo custa 5 vezes mais caro do que manter um cliente dentro de casa. Então, tem muita empresa que está só preocupada em capturar cliente novo, mas não está preocupada em manter os que já tem. Aí ela fala, captura um novo e perde um que já está. Captura outro novo e perde um que já está. Captura um novo e fica nesse ciclo. Então, ela está, na verdade, gastando muito dinheiro. Tá? Exatamente porque não se preocupou em investir alguma coisa no que diz respeito a manter os clientes dentro de casa. Eu vou agora dar uma repassada aqui, o que aconteceu com a Livraria Saraiva. A Livraria Saraiva nos procurou no ano de 2009, porque eles estavam realmente com problemas sérios no que diz respeito ao atendimento aos seus clientes. Um problema é que eles tinham uma operação terceirizada. Então, na verdade, quem atendia os clientes da Livraria Saraiva era uma empresa terceira. Tá? As ferramentas que eles tinham lá, eles já tinham um atendimento multicanal, mas eram as ferramentas totalmente diferentes, uma de cada fornecedor. Não havia integração nenhuma entre elas. Outro aspecto é com relação ao CRM. Então, tem o CRM da empresa, mas o CRM não estava integrado às ferramentas de atendimento. E imagina a loucura que é. Em particular, quando você faz atendimento no chat. O web chat, normalmente o operador atende mais do que um cliente simultaneamente. Às vezes tem 1, 2, às vezes até 4 clientes. Imagina se você não tem uma integração com a sua ferramenta de CRM, você começa a dar informação de um pedido para um outro cliente. Você começa o operador a trocar as bolas. E isso acontecia com relativa frequência. Eles não tinham sistema de sincronismo de voz e dados, nem no telefone, nem no chat. Ou seja, acontecia o que a gente encontra na maioria das centrais de atendimento, que cada vez que você é transferido, o novo atendente pede seus dados tudo de novo. Se você forneceu uma vez, por que você tem que fornecer de novo para um outro atendente? Às vezes você digita, tem um maior trabalhão para digitar todos os seus dados na URA, né? Ele fala, digite agora o seu número, não sei o que e tal. Aí você vai, digita o numerão. Quando chega na operadora, ela fala assim, o senhor pode fornecer o seu número, por favor? Isso é absolutamente comum e era um problema que eles viviam. Tinha um abandono muito alto e, associado ao abandono, gente, de ligação, vem a rechamada. O que é isso? O cara desistiu de ser atendido, porque teve que esperar muito tempo, e aí ele volta a ligar mais tarde. Isso é óbvio. Tinham dificuldades, inclusive, no atendimento às exigências da lei do SAC, e não faziam também nenhuma operação ativa, de tipo preventiva. Ou seja, se tinha algum tipo de problema já identificado dentro da empresa, eles ficavam esperando o cliente ligar, para aí sim informá-lo de que tinha um problema. Né? Aí isso foi em 2009, em 2010 a gente começou a trabalhar juntos e começamos a própria Saraiva começou a investir pesado em mudar todo esse cenário. Então, a primeira questão que eles fizeram foi, vamos colocar essa operação dentro de casa, uma decisão estratégica da própria Saraiva. Então, eles montaram uma central de atendimento interna, nós ajudamos eles a estruturar essa central, inclusive respeitando as normas da NR17 e tudo mais, tudo direitinho. Colocamos a plataforma VoxAid multicanal, nossa plataforma multicanal, que tem, na verdade, todos esses canais de voz, chat, e-mail e SMS totalmente integrado. Tá? Com isso, ele começou a ter uma gestão centralizada dos canais. Então, ele consegue, através de uma única interface de supervisão, de gestão, saber como que está o atendimento em cada um desses canais, sem ter que ficar recorrendo para cada canal a uma ferramenta. Fizemos uma integração com o CRM, de modo que, se ele estiver no chat atendendo mais do que um cliente simultâneo, quando ele muda a janelinha para atender o outro cliente, automaticamente o sistema de CRM apresenta os dados daquele cliente. Então, ele evita que o operador se confunda e acabe trocando as bolas. Colocamos soluções de CTI, ou seja, sincronismo de dados e voz. Então, na verdade, você informa os seus dados uma única vez, seja se você informar esse dado na URA, seja se você passar para o operador, todo esse dado
acompanham o atendimento, seja caso você tenha que ser transferido para um outro operador. Eles começaram a colocar alguns serviços eletrônicos de URA, até porque tem serviços bastante simples, as pessoas não se incomodam de utilizar esse serviço desde que seja rápido. Tá? A URA não tem fila de espera para a URA, então alguns serviços, como o status do meu pedido e tudo mais, eles colocaram de forma eletrônica. E com isso você alivia a carga da central de atendimento, ou seja, do humano. Eles adotaram uma ferramenta de gestão dos e-mails, porque isso, todo mundo acha que é simples tratar e-mail. Começa a tratar e-mail quando você tem um SLA a ser atendido, ou seja, em 24 horas você se compromete a dar uma resposta ao cliente. Se você não tem uma ferramenta adequada para fazer isso, desista. O que vai acontecer é que vai ter um monte de e-mail lá pendurado, parado, alguns inclusive deletados pelos próprios operadores, porque acham que o problema é cabeludo e eles não querem resolver. E se você sem ter essa ferramenta, você perde esse controle. Eles, na verdade, com a ferramenta de gestão do multicanal para gestão de e-mails, eles inclusive levaram até para a própria ouvidoria, ou seja, a ouvidoria também usa a mesma ferramenta. E começaram a usar recursos de operações ativas, que é assim, eu já sei que um produto de um cliente vai atrasar, vai ter atraso. Por que eu vou esperar ele me ligar? Não, deixa eu já avisá-lo disso. Primeiro porque isso causa uma boa impressão para o cliente fala, olha, eles estão preocupados comigo e resolveram me avisar. E segundo, que você evita o cara te ligar no momento que eventualmente você está de pico de atendimento, ou seja, tem muita gente ligando. E aí, quais foram os resultados? Os resultados, já estão avisando que eu tenho que parar, mas já estou terminando mesmo. O resultado foi o seguinte. Primeiro que aumentou a produtividade no atendimento do webchat. Eles tiveram com isso uma redução de 5% de abandono. No que diz respeito ao atendimento por telefone, eles aumentaram o volume de atendimento em 20% e no caso do chat aumentaram em 28%. A URA, eles conseguiram reter em atendimento eletrônico 30% das chamadas. Isso evitou que todas as chamadas fossem direcionadas para o atendimento humano. Começaram a atender às exigências da lei do SAC, como ter protocolo único de atendimento, resgate de gravações de conversas e tudo mais. E diminuíram de maneira significativa a rechamada. Por quê? Porque você diminui o abandono, com isso você não tem gente ligando de volta. Aí vocês vão me perguntar, mas esses são os números apurados lá. Como que foi a percepção do cliente da Saraiva com relação a tudo isso que foi feito no ano de 2010? Saiu na revista Exame, publicada em 2011, uma pesquisa que a própria Exame encomendou para o Instituto Brasileiro de Relacionamento com o Cliente, que é uma pesquisa que ela faz direto com os clientes, perguntando o que eles acham com relação ao atendimento das empresas a esses clientes e consumidores. Olha o que aconteceu em específico com a Livraria Saraiva. Em 2009, ela tinha uma posição bastante desconfortável, em 37º lugar, entre as empresas no que diz respeito à satisfação do cliente com relação ao atendimento. Em 2010, ela pulou para um destacado 8º lugar. Ela ficou entre as 10 empresas que melhor atendem aos seus clientes. Tá? E, na pesquisa, ela foi considerada entre as 4 empresas que mais cresceram nesse ranking de 2009 para 2010. E aqui, gente, é isso que a gente chama atenção. Quem está dando essa opinião, esses dados, é o próprio cliente. É aquele cara que é quem sente na ponta. Encerrando, gente, aí um pouco do que é a VoxAid, ou seja, nós somos uma empresa que estamos no mercado desde 97, sempre fomos pioneiros nessa área de automatização do atendimento, do relacionamento com o cliente. A gente já ganhou 2 prêmios aí da ABT de processo inovador ou inovação tecnológica, ambas usando reconhecimento de voz. A gente tem alguns diferenciais no que diz respeito a baixos investimentos, no que diz respeito a gente foca muito em resultado, então eu não só coloco uma ferramenta para a empresa sair usando, eu ajudo ela a usar para, inclusive, potencializar os seus resultados. E a nossa plataforma, na verdade, ela já é multicanal, totalmente integrada, com atendimento por voz, por chat, por e-mail e por SMS. É isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês aí para esse bate-papo muito rápido. Eu acho que a gente nem deve ter tempo para perguntas, né? Infelizmente o tempo é curto, mas nós estamos aqui na feira. Se alguém quiser explorar um pouquinho mais esses detalhes, por favor, nos procure. A gente vai ter todo o prazer em atendê-los. Muito obrigado.